início de medicamentos, trocas de seringas, etc. Temos então, no total, 85 milhões de intervenções farmacêuticas em euros. O que está tudo somado, então, os tais 880 milhões de euros que os farmacêuticos, através das suas intervenções, fazem poupar ao Estado e às famílias. Porque, na verdade, são as pessoas que usufruem desses serviços e não os pagam, não é? Pequena parte dos 10 milhões de 352. E também poupam ao Estado, porque se as pessoas vão menos para a urgência hospitalar, são menos internadas, vão menos a consultas médicas e, portanto, o Estado vai poupar esse dinheiro, porque não vai ter, então, pessoas a consumir esses recursos de saúde que são pagos pelo Estado. Quer dizer que, então, no total, nós dizemos que estas intervenções farmacêuticas valem 880 milhões de euros por ano, quer para o Estado, quer para os portugueses. E então, se nós colocarmos estes 880 milhões de euros por ano, vemos que estamos a poupar 6% da despesa. Se nós pensarmos na despesa total em saúde, estão a ver, o valor económico da intervenção farmacêutica é 6% desse valor. É muito significativo, 6% de tudo aquilo que se gasta em saúde. E onde é que estes 6% estão? Olhem, estão em consultas médicas, isto é, pode-se poupar muito dinheiro em consultas médicas, pode-se também poupar através da intervenção farmacêutica, pode-se poupar reduzindo hospitalizações, reduzindo episódios de urgência e ainda noutros casos. Isto é, então, é demonstrativo do valor económico da intervenção, além do valor social que já foi apresentado com melhor qualidade de vida e melhores de vida com qualidade. Temos aqui um exemplo, no caso da hipertensão. No caso de 828 mil doentes com hipertensão. Está bem? Os nossos cálculos é que levam a mais 6% de qualidade de vida, mais 33 mil anos de vida com qualidade, menos 119 milhões em recursos de saúde, e quer dizer que isto tudo somado dá, então, menos 147 milhões para a sociedade. Isto é, a intervenção farmacêutica nestes doentes hipertensos, tentando que eles se mantenham sempre estabilizados, com a sua pressão arterial estabilizada, tem um valor social, tem um valor de saúde pública para cada uma das pessoas, não é? Mas tem um valor muito grande do ponto de vista de poupança, de facto, recursos. Na diabetes, a mesma coisa, pensando em 286 mil diabéticos, portanto, uma amostra dos diabéticos que nós temos em Portugal, também, mais uma vez, mais anos de vida com qualidade, mais qualidade de vida, menos dinheiro de custos para a sociedade e menos dinheiro de custos em recursos de saúde, portanto, as tais amputações, as neuropatias, os tratamentos que os diabéticos têm que fazer. E, portanto, temos aqui dois exemplos muito claros com números em cada uma das doenças. Depois ainda, o que é que se pode fazer no futuro? E nós então enumeramos um conjunto de situações que não fazemos hoje, mas que estamos preparados para fazer, basta os políticos quererem. E então aí temos a integração com os cuidados secundários. Os cuidados secundários, como sabem, são os hospitais, são níveis hospitalares. Então, ajustamento de doses na terapêutica anticoagulante. Muitas vezes um doente sai de um cuidado hospitalar com uma terapêutica anticoagulante, mas essa dose tem que ser ajustada ao longo do tempo, senão até podemos ter problemas, ou de hemorragias, ou de tromboses, porque a terapia não está ajustada. Dispensa de medicamentos atualmente de uso exclusivo hospitalar. Temos em Portugal uma série de medicamentos que hoje só são dispensados no hospital. É a parte de ambulatório do hospital, mas só são no hospital. E não há nenhuma razão técnica para que assim suceda. Estamos a falar, por exemplo, de medicamentos para artrite reumatoide, estamos a falar de medicamentos que só estão nos hospitais porque são medicamentos muito caros. Mas não há motivo técnico para isso. Estamos a falar de medicamentos para a AIDS, estamos a falar de medicamentos para as hepatites, B e C, e outras. Estamos a falar de medicamentos para a psoríase. Bom, estamos a falar de uma série de medicamentos em que o farmacêutico comunitário, numa base de proximidade do doente, pode fazer essa dispensa desses medicamentos com vantagens para o doente e para o Estado, do ponto de vista de acesso, da facilidade, da acessibilidade e até de gestão da terapêutica, para controlar muito melhor se ele está a aderir, se agora faz sentido levar mais medicamento porque já acabou o anterior, vamos lá fazer as contas para perceber se já acabou, não é? E, portanto, isto proporciona também vantagens. Programas de gestão da doença na artrite. Há muita artrite em Portugal e nós podemos, na farmácia, porque são pessoas que não estão hospitalizadas, as pessoas que têm artrite, andam a trabalhar, podemos perfeitamente na farmácia fazer a gestão da artrite nas doenças, no sentido de ter a artrite o mais controlada possível. Detecção precoce de VIH.
Hoje em dia é também uma doença que praticamente virou uma doença crónica, como sabem, a AIDS. As pessoas vivem de uma forma perfeitamente normal, tomando os seus antirretrovirais todos os dias, mas o problema são aqueles doentes que já são portadores e não sabem. Não é? E, portanto, na verdade, nós podemos fazer, já há bons exemplos de fazer detecção precoce de VIH, e pode-se fazer. Reconciliação da terapêutica. A reconciliação da terapêutica tem a ver com o seguinte: um doente, quando sai do internamento hospitalar, sai com uma terapêutica. Mas é preciso reconciliar com a terapêutica que ele habitualmente já fazia cá fora. Porque muitas vezes ele sai, vou dar-lhes um exemplo, ele foi fazer uma intervenção de ortopedia, porque partiu uma mão, e foi muito bem tratado do ponto de vista de ortopedia, mas nunca ninguém se lembrou de perguntar se ele era diabético. Temos casos desses, em que o doente foi tratado com a melhor tecnologia para a sua fratura, mas o doente é diabético. E nunca, enquanto esteve no hospital, nunca tomou um antidiabético oral, faltou a insulina e até entrou em problemas de saúde, não devidos a ter partido a mão, mas devido ao facto de ele ser um doente crónico diabético ou outra situação. E, portanto, esta reconciliação terapêutica é muito importante. Hoje em dia já se faz bastante, na Alemanha fazem muito, quer quando o doente é internado no hospital, quer quando o doente tem alta hospitalar. São dois momentos de grandes erros na medicação. É quando o doente, então, muda de níveis de cuidados, não é? Passa do nível dos cuidados primários para os secundários, ou então retorna dos secundários aos primários. É preciso alguém fazer este trabalho de reconciliação terapêutica. E os farmacêuticos comunitários, em conjunto com os hospitalares, farão muito bem este trabalho de reconciliação terapêutica, de forma a impedir que haja erros de medicação nestes momentos. E também a toma com observação direta. Temos em Portugal a tuberculose a recrudescer, e até recrudescer com formas muito virulentas e resistentes, muito devido à não adesão à terapêutica tuberculostática. As pessoas têm acesso aos medicamentos, os medicamentos até lhes são fornecidos gratuitamente, as pessoas não os tomam. E então a única forma de resolver problemas é, como muitos outros países, obrigar as pessoas a ir tomar todos os dias à farmácia, a chamada toma com observação direta. E isso é a melhor forma de garantir a adesão à terapêutica e de garantir que, de facto, vamos baixar os níveis de tuberculose. É um exemplo importante na toma com observação direta. Portanto, isto não se faz hoje em dia, mas temos possibilidades de fazer, e isso acarreta valor económico e social. Também integração com os cuidados primários, um aprofundamento, porque hoje já existe muita integração com os cuidados primários, mas aprofundamento. No aconselhamento ao viajante, na gestão da terapêutica da dor, na detecção precoce de osteoporose, no programas de gestão da doença na depressão, programas de gestão da doença na rinite e renovação da prescrição de doentes crónicos. A tal, então, prescrição farmacêutica aos doentes hipertensos e diabéticos, etc., que estão normalizados. Vejam, tudo isto aqui não se faz, mas os farmacêuticos estão preparados para fazer, e isto tem valor, mais uma vez, social e económico. E temos ainda outras intervenções transversais, ensino de técnica correta de utilização de dispositivos. Cada vez mais há apps a surgirem na nossa realidade, em que as indústrias até lançam as apps, mas os doentes depois não fazem a mínima ideia como aquilo se usa. Muitas vezes usam aquilo mal, o que acarreta depois erros na administração dos medicamentos. E, portanto, as diferentes tecnologias que passaram a estar disponíveis, elas precisam de ser, os doentes precisam de ser educados para as utilizar devidamente. E, portanto, também se pode fazer isso. Monitorização posterior de doentes, isto é, os doentes saem muitas vezes do hospital e precisam de continuar a ser monitorizados, e não são feitos, isso não é feito. E programas de terapêutica substituição opiácea, que também hoje em dia estão a começar a ser feitos, por exemplo, aqueles heroinómanos que querem deixar a heroína e que os médicos veem que eles têm condições para começar a deixar, podem começar a fazer tratamento de substituição com metadona e com doses decrescentes de metadona, e alguns, até ao fim de alguns anos, largam a heroína totalmente porque foram desmamados com a metadona, não é? Há outros que não conseguem e ficam dependentes da metadona, mas a metadona acaba por não ser tão trágica quanto a heroína. A metadona é oral, e, portanto, vão tomar à farmácia com toma observação direta. A metadona não está no circuito, está só nas farmácias, e vão lá tomar todos os dias a sua dose de metadona à hora que lhes der mais jeito, e são cidadãos produtivos e que estão no mercado de trabalho, embora passem pela farmácia todos os dias para tomar a sua metadona. E, portanto, as farmácias podem ter maior intervenção, já têm, mas podem ter maior intervenção na terapêutica de substituição opiácea. E, portanto, mais uma vez fizemos os cálculos, e estas pessoas, para estes tipos de intervenções que eu acabei de falar, a população-alvo será 1,7 milhões de portugueses. Portanto, a somar àqueles 4,2 milhões, já temos mais 1,7 milhões de portugueses, estamos já praticamente nos 6 milhões de portugueses que podem ser alvo
portanto, de intervenções farmacêuticas de saúde pública. Isto vai acarretar 46,9 milhões de intervenções nas farmácias e vai acarretar 3,8 milhões de horas despendidas. O que importa aqui é que, mais uma vez, vamos aumentar em 4,4 pontos percentuais a qualidade de vida das pessoas. Vamos aumentar em 75.640 anos com qualidade de vida para esta população de 1.700.000 e vamos reduzir os recursos em saúde. Mais uma vez, vamos reduzir em 300 e tal mil atos por ano, 363 mil atos por ano de saúde que vão ser reduzidos, quer de hospitalizações, quer de episódios de urgência, quer de consulta. O valor social e, naturalmente, o valor económico, calculado da mesma maneira que falávamos há pouco, que é a intervenção farmacêutica, que neste momento não é remunerada, não é? Porque ela não é feita, as hospitalizações, os episódios de urgência, as consultas, tudo isto somado dá então 144 milhões de euros adicionais de poupanças que se podem gerar para o Estado e para as famílias. Em suma, nós, nas intervenções atuais, nós podemos reduzir, então, intervindo na área da obesidade, 16,8% de ganhos da qualidade de vida, identificação de erros de prescrição, 15,9%, dislipidémias, DPOC, asma, indicação a medicamentos não sujeitos a receita médica, hipertensão arterial e diabetes, e no futuro, então, integração com cuidados de saúde secundários, com primários e com universais. Temos aqui, então, os ganhos na qualidade de vida que são proporcionados por cada uma das intervenções e o valor económico no setor público de hospitalizações, estão a ver, menos hospitalizações, pela intervenção do farmacêutico na farmácia leva a menos hospitalizações em cada área. O valor económico em tudo isto, então, são, nos serviços atualmente feitos, 880 milhões de euros por ano e que, se nós avançarmos para os serviços que dissemos que são possíveis fazer nas farmácias, então pode chegar então, aos 1.000 milhões por ano. Vejam, este estudo ficou pronto em novembro de 2015. Foi apresentado, aliás, no nosso congresso, em primeira mão, que fazemos 3 em 3 anos, o Congresso dos Farmacêuticos Portugueses, estes valores. Isto foi mesmo quantificado, vejam, cada farmacêutico pode, por hora, pode promover poupanças de 79 euros. O valor que nós promovemos de poupança, do que atualmente já se faz, corresponde a 0,5% do PIB português. A despesa pública, 5,6% da despesa pública que o Estado, portanto, gasta em saúde. Cada intervenção está quantificada em média em 7,30 euros. Isto é, então, cada intervenção em média, claro que há intervenções mais complexas, mais simples, mas em média 7,30 euros é o valor económico estimado de cada uma delas. E o valor social é este. Portanto, nas intervenções sociais atuais, o farmacêutico comunitário aumenta em 8,3% a qualidade de vida, aumenta em 260 mil anos a qualidade de vida dos 4 milhões de portugueses que usufruem destas intervenções anuais e nas intervenções futuras podemos aumentar em mais 6,9% a qualidade de vida e em mais 75 mil anos, então, com qualidade de vida os portugueses que são alvo destas intervenções. Isto vem muito a par de muitas coisas que se fazem lá fora. Eu trouxe aqui uns 4 exemplos de outras intervenções que se fazem já noutros países e que são até remuneradas. Vejam aqui, o Reino Unido tem vários serviços, muitos serviços. O Reino Unido é riquíssimo, é um belíssimo país para nos inspirarmos em intervenção farmacêutica na farmácia comunitária. Mas este serviço que eu selecionei para trazer aqui é muito importante. É o chamado New Medicine Service. É o serviço dos novos medicamentos. Sempre que um doente vai iniciar medicação crónica, vai ser medicação para a vida, ele, pronto, é diabético, está perfeitamente diagnosticado, vai iniciar agora uma terapêutica para a vida dele. Ou é hipertenso, ou é asmático, vai iniciar uma terapêutica para a vida dele. Pois ele tem, então, uma consulta logo e depois uma monitorização desses doentes que iniciam medicação crónica, têm uma consulta inicial, depois têm monitorização esses doentes. Isto é, desde 2011 que os ingleses têm isto estabelecido e o Serviço Nacional de Saúde inglês, o SNS inglês, portanto, paga a cada farmácia entre 20 a 28 libras por intervenção. Isto é, os ingleses concluíram que vale-lhes a pena pagar por cada intervenção farmacêutica porque vão ganhar em muitas outras coisas. Isto é, o farmacêutico vai garantir
que ele vai usar bem aquele medicamento que nunca tomou, que vai passar agora a tomar, e o farmacêutico vai monitorizá-lo ao longo do ano, para saber se está tudo a correr bem, se de facto ele é um hipertenso e agora está controlado, e se está tudo a decorrer conforme previsto. Como bem sabem, muitas vezes a terapêutica prescrita não alcança os resultados clínicos estabelecidos, mas então é preciso que alguém detecte esta situação e diga, está tudo bem, ou dizer, não está tudo bem, tem que voltar ao médico porque o medicamento não está funcionando. Isto, então, tem um valor em que o Estado se disponibilizou a pagar ao farmacêutico, já viram? É muito interessante. O Estado do Serviço Nacional de Saúde inglês. Pois nós dizemos isso mesmo. Nós, em Portugal, hoje, na hipertensão arterial, nós temos, as intervenções farmacêuticas têm um valor económico já hoje de 147,6 milhões de euros. E ainda, o Estado é que não decidiu pagá-las, mas elas já têm este valor, não é? Quer dizer que valeria a pena ao Estado pagar aos farmacêuticos comunitários pelas suas intervenções, porque, de facto, eles acarretam poupanças. Também na área da diabetes, tem 32,9 milhões de euros, o valor económico. E, portanto, isto faz pensar muito os nossos políticos em adotar novas metodologias de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, usufruindo, portanto, dos farmacêuticos. Um caso em França, que também lhes trago aqui muito interessante. Como sabem, hoje há novos anticoagulantes orais, não é? Que são muito caros. São muito caros. Portanto, o melhor é os doentes estarem na varfarina. Os doentes estando na varfarina fazem terapêuticas 10 vezes mais baratas. Bom, então, os franceses instituíram, então, um programa para doentes em tratamento anticoagulante oral de longa duração. E então faz-se uma consulta para maximizar a adesão à terapêutica com varfarina. A ideia é que os doentes fiquem na varfarina e se evite a passagem aos anticoagulantes orais mais caros. Aqueles, uma marca comercial em Portugal é Pradaxa, mas há outros, não é? Que são novos anticoagulantes, que de facto são excelentes anticoagulantes, mas são muito caros comparando com a varfarina. E a varfarina funciona perfeitamente. Bom, então, se os farmacêuticos fizerem este trabalho e conseguirem, então, maximizar a adesão à terapêutica, ir ajustando as doses necessárias de varfarina consoante a situação do paciente, olhem, o Estado paga aos farmacêuticos por cada doente, por ano, 40 euros. Isto é, para monitorizar um doente, durante um ano, o farmacêutico ganha 40 euros pela sua intervenção. É muito interessante, porque normalmente não é um doente, são vários doentes, não é? E, portanto, é mais uma vez o Estado francês a achar que realmente vale a pena pagar aos farmacêuticos para desempenhar um serviço, mais do que apenas por eles dispensarem medicamentos. Também aqui temos esta situação. Nós temos isto elencado nas intervenções futuras. É uma daquelas que nós propomos ao Estado para o futuro e que nós conseguimos evitar, poupar 27 milhões de euros se os farmacêuticos puderem fazer este trabalho. E, naturalmente, estas poupanças devem ser também uma parte delas, mas uma parte delas deve ser, então, contabilizadas para pagamento aos farmacêuticos pelo seu serviço, que hoje já é feito e que não é pago. Mais um exemplo. Na Bélgica. Na Bélgica temos aqui seguimento de doentes que usam corticóides e inaladores. Os corticóides e inaladores, de facto, são hoje coisas sofisticadíssimas. Sofisticadíssimas. É quase preciso uma pós-graduação para saber trabalhar com aquele inalador. São muito sofisticados. Então, isto é para doentes asmáticos que utilizam corticóides e inaladores. Isto implica 2 visitas por doente, por ano, que demoram 15 a 20 minutos, com ensino sobre a doença, sobre a sua asma que eles têm e sobre o uso correto dos medicamentos, dos diferentes medicamentos, entre os quais de inaladores. Portanto, é para doentes que estão a usar inaladores. Mas depois o farmacêutico tem que fazer uma consulta sobre a doença em geral, explicar-lhe a doença dele, para ele perceber em plenitude, e depois explicar como é que ele toma os diferentes medicamentos, como é que usa os diferentes medicamentos, em particular os inaladores. Vejam, está em curso desde 2013 e também o Estado belga paga 40 euros por doente por ano aos farmacêuticos para fazerem este trabalho. É também muito interessante. Também nós aqui também temos esta situação. Hoje em dia os farmacêuticos portugueses fazem intervenções na área da asma e, estão a ver, nós temos aqui 3,9 milhões de euros de valor que promovemos poupança e fazemos também intervenções na área da adesão à terapêutica na asma e promovemos então poupanças de 6,9 milhões. Hoje já fazemos isso. Não ganhamos a nenhum ainda para já, não é? Mas demonstra-se aqui que, na verdade, há aqui ganhos, há valor em saúde e valor económico. Quando saiu este estudo, naturalmente, na altura estava a pedir ao
Conselho Federal de Farmácias, estava em vias de deixar, e publiquei este artigo num jornal mais importante do país, que é o Público, em 8 de fevereiro de 2016, intitulado precisamente O Justo Valor dos Farmacêuticos. Devo-lhe dizer que este artigo é baseado neste estudo que estive aqui a falar convosco. Este artigo, para verem como é a vida, na altura mereceu uma carta, não tive nenhum processo em tribunal, mas mereceu uma carta de veemente desgosto, desagrado da parte da Ordem dos Médicos, do Conselho Federal de Medicina. Precisamente em que eu apenas apresentava o estudo, apresentava os números, os ganhos decorrentes da intervenção farmacêutica em saúde pública, grande parte dela hoje já feita, hoje já se faz. Apenas se quantificava os valores. Mas para perceberem que realmente a mudança implica choques, não é? Porque há muitos que estão resistentes à mudança e veem-nos como ameaças, sendo que nós temos sempre que transmitir que não somos ameaças, queremos é trabalhar em conjunto, dar o nosso contributo para o sistema de saúde. O sistema de saúde ganha com a nossa intervenção e podemos trabalhar todos em conjunto, que assim é que é, e noutros países já assim funciona e funciona muito bem. Bom, eu a certa altura digo o seguinte: as farmácias são verdadeiras unidades prestadoras de cuidados de saúde, dotadas de profissionais altamente qualificados, que, a exemplo de outros países, porque isto já se pratica noutros países, podem e devem dar mais e melhores contributos ao sistema de saúde. Então, uma conclusão. O nosso estudo leva-nos a exatamente esta conclusão. E depois, mais à frente, digo isto: faz, pois, todo o sentido que o Serviço Nacional de Saúde, o nosso SNS, passe a remunerar pelo justo valor, também em Portugal, a exemplo do que já sucede noutros países, como o Reino Unido, a França e a Bélgica, entre outros. Já existe também no Canadá, já existe nos próprios Estados Unidos da América, que as seguradoras fazem esta remuneração aos farmacêuticos. E, portanto, passa a remunerar pelo justo valor também em Portugal as intervenções em saúde pública dos farmacêuticos nas farmácias. Portanto, eles já as fazem. O Serviço Nacional de Saúde passa a remunerá-los. Os ganhos decorrentes, quer sociais, quer humanos, quer de eficiência, aconselham tal opção pública. Portanto, no fundo, é mostrar aos políticos: olhem, isto faz sentido, avancem com isto, este é o caminho. É claro que outros não gostam tanto, preferem que os portugueses sejam maltratados e os hipertensos, eles já prescreveram medicamentos, já cumpriram o papel dele. Agora, se o doente continua hipertenso ou se não continua hipertenso, já não é problema do médico. Isto é péssimo, esta visão é horrível, não é? Não, nós temos que estar todos centrados naquele doente. Ele é hipertenso, mas tem que deixar de ser, porque nós estamos todos centrados em prol da sua hipertensão, para ele passar a ser um indivíduo com pressão arterial normalizada. Bom, portanto, como verem, isto não é pacífico. Mas vejam, o caminho faz-se caminhando, como dizia o Pedro no início. Comemoramos 37 anos de Serviço Nacional de Saúde em Portugal, há 15 dias atrás. 37 anos. E houve um Conselho de Ministros apenas dedicado à área da saúde. Um Conselho de Ministros em que só aprovou legislação para a área da saúde. E eu vou-lhes mostrar um decreto-lei que o Conselho de Ministros aprovou no dia 12 de setembro. As farmácias comunitárias assumem um papel preponderante na promoção do uso racional dos medicamentos. Valorizar as farmácias comunitárias enquanto agentes de prestação de cuidados de saúde. Prestação de cuidados de saúde. Então era o objetivo deste decreto-lei definir um quadro legal de referência para a intervenção das farmácias. Para a intervenção das farmácias. E vejam o que diz o número 2, que é muito interessante. O Ministério da Saúde pode contratualizar com as farmácias comunitárias a prestação de serviços de intervenção em saúde pública. Não caiu um saco roto o nosso estudo. O nosso estudo foi tido em consideração. O nosso artigo que publicamos, dizendo que faz sentido que eles contratualizem com as farmácias intervenções em saúde pública, temos aqui uma lei quadro hoje, que vai gerar outras leis especializadas para as diferentes áreas que eles vão querer contratualizar. Isto é, outros podem estar contra, podem tentar obstaculizar, podem impedir que o mundo avance. Mas quando nós estamos do lado da razão e estamos do lado do que faz sentido, na verdade, é como eu dizia no princípio, é imparável. E o farmacêutico, de facto, tem um lugar no sistema de saúde e é um lugar que promove poupança. Ao contrário de outros profissionais que têm o seu lugar e que importa que o tenham e tenham que o ter, mas que normalmente a intervenção deles provoca despesa. Não é? A intervenção de um médico provoca despesa, tem que provocar, é inevitável. Não é? A intervenção de um enfermeiro também, a intervenção de um farmacêutico pode provocar poupança. Estão a ver? Portanto, vejam o papel que nós temos aqui muito confortável. Temos é que lutar por ele. Temos que lhes fazer ver. Estamos na época da fundamentação.
tivemos a época em que, conhecíamos o ministro, éramos amigos dele e, portanto, ele era simpático connosco. Essa época já acabou. Essa época já acabou. Hoje em dia, para nós conseguirmos passar uma legislação, temos que demonstrar que ela faz sentido. E temos que apresentar fundamentação técnico-científica para essa legislação poder passar. Viram que este nosso trabalho deu frutos. No dia 12 de setembro deste ano, portanto há poucos dias atrás, saiu uma lei do Conselho de Ministros neste sentido precisamente de então contratualizar, o Ministério da Saúde contratualizar intervenções das farmácias na área da saúde pública. Eu acho que é muito interessante, fica-nos aqui um ensinamento, não nos pode fazer parar, não ganhamos nada ainda, mas estamos num processo e que estamos a conseguir levar a nossa mensagem. Fundamentalmente é isso, conseguimos então levar a nossa mensagem. Daí que a minha mensagem para o futuro é que de facto nós não podemos, de facto, desmoralizar com as dificuldades que encontramos pelo caminho. Temos, de facto, um potencial muito grande e outros países mais avançados. Faz todo o sentido que olhemos uns para os outros. Temos todos muito que aprender uns com os outros, mas, de facto, nós podemos, enquanto profissão farmacêutica, nós podemos porque nós acrescentamos valor ao sistema de saúde e não estamos a forçar nada, estamos, de facto, a ocupar o nosso lugar. Muito obrigado pela vossa atenção, desculpa. Obrigada, Carlos Maurício. Linda a apresentação. A gente fica aqui, né, pensando quando que a gente vai chegar lá, né? Queria agradecer a atenção de todos, a atenção de quem está nos assistindo online. Obrigada, Carlos Maurício, por nos proporcionar essa palestra tão bonita, né? Que a gente vê a evolução e a importância que o farmacêutico tem para a sociedade, né? Evoluindo mais ainda no que você acabou de falar. Os outros profissionais de saúde podem gerar uma deficiência e o farmacêutico gera uma economia para o setor público, né, de saúde, que isso interessa a muitos dos nossos gestores. Então, eu acho que a gente tem que caminhar por aí mesmo. Queria deixar aberto, né, as perguntas. A gente está à disposição, temos ainda um tempinho para o Carlos Maurício responder as perguntas. E depois nós vamos encerrar, porque a gente já está, né, desde ontem correndo. Então, fique à vontade para quem quiser aí se colocar. Bom dia. Então, meu nome é Sônia. Não, eu não estou trabalhando. Eu sou aposentada, né, na área por enquanto. E eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte. Lá em Portugal, nós aqui podemos fazer alguma especialização lá com relação à farmácia da saúde pública? E também queria te agradecer por abrir os olhos, né? Que assim, que nem você estava falando também. A Raquel falou, desculpa. A Raquel falou, muitos aqui também no Brasil, né? Nós temos um grande problema que os médicos fazem várias recriminações, mas o que você falou agora foi uma coisa bem clara, né? Nós somos um agente de economia, né? E se todo mundo souber trabalhar, né, a gente conseguir uma sequência, né, de valores, a gente vai conseguir fazer economia mesmo. Em qualquer lugar onde a gente estiver trabalhando, né? Acho que é por isso que incomoda tanto. Né? Sim, muito bem. Muito bem. Sim, muito bem. Antes de mais, dizer-lhe então que é assim mesmo, nós estamos do lado da economia e temos que mostrar às pessoas que nós estamos desse lado. Eu costumo dizer, um pouco extremando a situação, mas às vezes é preciso extremar muito para as pessoas perceberem que o mundo ideal era um mundo em que não havia necessidade das pessoas usarem medicamentos. Porquê? Porque ninguém adoecia. Não é? Isto era o mundo ideal. Mas é preciso, mas a verdade é que o mundo real não é esse, não é? As pessoas usam medicamentos porque as pessoas adoecem. Então vamos tentar que usem o mínimo de medicamentos possível, porque pode haver um profissional a garantir isso, que se use o mínimo de medicamentos possível e que aqueles doentes que já são crónicos estejam equilibrados. E o farmacêutico é esse profissional que pode promover a saúde e prevenir a doença, é de facto muito, muito importante. Em relação aos outros profissionais, na verdade, nós temos que saber conviver com as dificuldades.
Nós temos que saber conviver com as dificuldades. E temos que perceber também que eles tenham receios. No meu país, os médicos têm vindo a ser muito fustigados nos últimos anos, não é? Têm vindo a perder muitos privilégios que tinham, não é? Hoje as coisas são muito diferentes para eles. Aquela posição confortável que tinham, perderam-na. E, portanto, eles têm motivos também realmente para estarem desconfiados, não é? Agora, nós temos é que estar sempre do lado construtivo, não é? Do lado de dizer, olha que não passa nada, não tem problema, estamos aqui para trabalhar todos em conjunto, mas as coisas não são fáceis, não. Portanto, temos todos que perspectivar isso e dar exemplos de países em que médicos e farmacêuticos trabalham de uma forma harmónica. No Reino Unido é extraordinário, é muito positiva a articulação e a integração realmente farmacêutica. Mas queria dizer-lhes uma coisa que é muito importante. Os farmacêuticos são uma profissão regulada, tal como aqui no Brasil, também na Europa, em que têm que obedecer a uma série de obrigações, de deveres, para além do plano técnico e científico, de boas práticas, não é? Também nos planos ético e deontológico. Não é? E, portanto, há aqui uma coisa clara, que isto tem que ser feita com ética e deontologia, não é? Eu não posso estar aqui a vender serviços farmacêuticos para ter meta de venda, não é? Portanto, eu tenho que ter aqui um posicionamento de um profissional de saúde, não é? Que não vai estar a medir a pressão arterial porque sim, não, tem que, de facto, medir pressão arterial porque faz sentido medir pressão arterial. Não é? E, portanto, isto agora, os princípios éticos e deontológicos, neste novo ambiente que estamos aqui a falar, adquirem uma importância ainda mais relevante. Mas o que eu costumo dizer é que os farmacêuticos não têm menos princípios éticos e deontológicos do que qualquer outro profissional de saúde, designadamente que os médicos ou que os enfermeiros. Nós temos exatamente o nosso código de ética e deontologia, a que estamos todos obrigados, como os médicos têm, como os enfermeiros têm, portanto, não têm também que recear nada nesta matéria. Também somos profissionais comprometidos com a ética e com a deontologia, e isso é muito importante, mas entre nós temos que falar muito sobre isto, porque o pior que pode acontecer aqui é que alguns de nós tenham más práticas nesta matéria, fazem destruir este castelo, não é? É muito importante que isto seja aqui referido. Em relação à realização de especializações em Portugal, pois normalmente elas são dadas pelas universidades, cursos de pós-graduação, as diferentes universidades têm, especialmente as mais antigas, as públicas, Porto, Lisboa e Coimbra, têm muitos cursos de pós-graduação nas diferentes áreas da farmácia. E, portanto, é muito fácil lá entrar, basta candidatarem-se, é muito, muito fácil. Depois também temos a própria Ordem dos Farmacêuticos a dar muitos cursos, permanentemente faz muitos cursos, uns de curta duração, outros mais de longa duração, e que também não vejo aí dificuldades em participarem nesses cursos. Alguns são à distância também temos ensino à distância, através do site da Ordem dos Farmacêuticos Verão, mas do ponto de vista do exercício da profissão, que é um bocadinho essa questão que vale a pena falar, que a Raquel aqui também referiu. Como é que é para um farmacêutico brasileiro exercer a profissão em Portugal? Pois nós, em Portugal, estamos incorporados na União Europeia, como sabem, e, portanto, temos que garantir que os nossos farmacêuticos são farmacêuticos europeus. Isto é, há umas diretivas europeias que têm a formação mínima do farmacêutico europeu, como há outra do engenheiro civil europeu, do médico europeu, do enfermeiro europeu, não é? E essa diretiva, então, obriga a que tenha um determinado conjunto de requisitos. Tem que ser um ensino do mínimo de 5 anos, que tenha que ter um conjunto de disciplinas que estão devidamente elencadas, que tem que ter um estágio de pelo menos 6 meses ao longo desses 5 anos, ou no fim, em farmácia comunitária e em farmácia hospitalar. Isto é, há um conjunto, portanto, de requisitos para a formação do farmacêutico. E o farmacêutico, quando se forma em Portugal, fica com o título de farmacêutico, que é válido em Portugal, no Reino Unido, na Alemanha, na Bélgica ou em qualquer país. Aliás, nós temos, com a crise, tivemos graves problemas de empregabilidade no setor farmacêutico, antes não tínhamos, mas a partir de 2012 começamos a ter dificuldades, e há muitos farmacêuticos que emigraram e estão no Reino Unido e são lá muito bem aceitos, e trabalham muito bem no Reino Unido e na Irlanda também, e são muito considerados farmacêuticos portugueses que estão pela Europa fora.
Portanto, nós, eu diria, temos liberdade de movimentos de pessoas e bens, é o grande princípio da União Europeia. Se bem que para profissionais tem que haver aqui contacto entre as autoridades. Por exemplo, a Ordem dos Farmacêuticos, quando um farmacêutico vai trabalhar para o Reino Unido, nós temos contactos com a Royal Pharmaceutical Society do Reino Unido, porque ele vai suspender a inscrição na Ordem dos Farmacêuticos para se inscrever na Royal Pharmaceutical Society, leva uma certidão nossa para se inscrever lá com eles. E depois temos também a questão dos farmacêuticos que têm uma pena disciplinar, porque quer queiramos, quer não, elas acontecem, existem em todos os países. E não pode acontecer de haver um farmacêutico português que tem uma pena de impedimento de exercício da profissão durante um ano, imaginemos, em Portugal, e ele pega nas malas e vai para a Espanha ou vai para a França e vai trabalhar. Nós temos um contacto entre as chamadas autoridades competentes, permanentemente, para que o farmacêutico que está impedido num país não pode ir trabalhar para outro país, não é? Temos esta situação a nível europeu para que isso aconteça. Isso é mínimo, não é? Deve acontecer. Farmacêutico que sai de São Paulo com uma pena, Pois não claro, pode pois ajudar claro, no outro pois estado, claro, pois porque claro, ele tem o pois contrato, claro. pode ver se- E agora na União Europeia, com 28 Estados-membros, não é? Em que vamos de Portugal, tanto do Atlântico até à Polónia, ou até à República Checa, ou até à Croácia, é um bocadinho mais complexo, mas temos este sistema perfeitamente organizado no âmbito da União Europeia. O que é que acontece, então, para uma pessoa que traz um diploma universitário de fora da União Europeia? É esta a questão do Brasil. Apesar da excelente relação entre Portugal e o Brasil e dos acordos de cooperação bilateral, na verdade nós estamos impedidos pela União Europeia de promovermos uma equiparação. Então o que é necessário? Sempre que um brasileiro tem o seu diploma, e como sabem cá no Brasil, com os vossos 400 e tal cursos de farmácia, não é? Têm cursos que eu bem conheço, portanto estou à vontade para dizer que são do melhor que há no mundo, mas também tem alguns que são bem duvidosa qualidade. E então têm que chegar a Portugal com o vosso diploma, com as disciplinas que fizeram, com as classificações, com as matérias que lecionaram em cada disciplina, e portanto têm que chegar a Portugal com esse dossiê todo completo. E têm que ir a uma das 9 faculdades portuguesas. Nós temos 9 faculdades, 9 cursos. 5 são públicos e 4 são privados. Podem escolher a que quiserem. E vão lá e a faculdade vai dizer: ok, vocês vão ter equiparação pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Então vocês com essa equiparação vão se inscrever à Ordem dos Farmacêuticos, e vão exercer em Portugal. Normalmente o que acontece é que essa equiparação não é direta. Pela minha experiência, qualquer que seja a faculdade que vocês escolham das 9, normalmente implica que façam algumas disciplinas adicionais. E às vezes parte de estágio também, que não foi feito cá, têm que fazer lá. Isto é, aquilo que a faculdade considera que está em falta, têm que fazer. E no final têm essa equiparação. É claro que se o vosso curso cá no Brasil for um dos bons cursos do Brasil, vão ter que fazer muito pouca coisa. Se for um curso já de mais duvidosa formação, vão ter que fazer muita coisa. Às vezes fazem 2 anos, diz a minha experiência, que fazem 2 anos de curso. Isto é, no nosso 5 anos de curso, dão-vos aos 3 primeiros e depois têm que fazer os 2 anos integrais seguintes. Depois de terem um diploma, portanto, português. Quem diz português, que eu estou a dizer para Portugal, é válido para Espanha, para França, para Inglaterra, o que quiserem. Depois de terem então um diploma de uma instituição de ensino superior europeia, aí podem se inscrever no respectivo Conselho Federal de cada Estado-membro. Não é? Nós hoje já somos mais Estados-membros do que países, já perdemos muita soberania. Muita da nossa soberania está ou em Frankfurt, onde está o Banco Central Europeu, ou em Bruxelas, onde está a Comissão Europeia. E, portanto, os nossos países hoje, embora mantenham alguma soberania, a soberania é mais da União Europeia, é quase um Estado federado da União Europeia, praticamente. E nós somos um Estado, em Portugal, não em Espanha outro Estado. Não estamos muito longe desta realidade. Estamos muito próximos. Portanto, esta é a situação. Não é, eu tenho muita pena, gostaria que, especialmente as vossas grandes universidades, como é o caso da USP, por exemplo, fosse direto. Da minha parte, pessoalmente, não me repugnaria nada que um licenciado pela USP tivesse equiparação em direto. Quem diz da USP diz de outras boas universidades brasileiras, mas de facto não é assim. Têm que então fazer este trajeto de ir a uma universidade portuguesa e depois terem o grau académico da Universidade Portuguesa. Aí já é tudo muito simples, muito fácil. Mais alguma pergunta?
Bom dia, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou farmacêutico de um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida de pessoas com casos graves da saúde mental. Aí eu gostaria de perguntar, assim, a maior parte do serviço de saúde de São Paulo é administrado por organizações sociais, que chamamos aqui, que são entidades sem fins lucrativos e com notória e comprovada experiência na administração do serviço público, de saúde em específico. Aí eu gostaria que você falasse um pouco como que é estruturado a saúde em Portugal, como que é feita essa administração, como que é o acesso, se é 100% gratuito, como aqui, no serviço público. Nós, em Portugal, nos cuidados de saúde, vamos primeiro falar, então, cuidados primários e secundários, portanto, centros de saúde, de proximidade e hospitais. Fundamentalmente, nós temos, então, os três setores. O setor público, com muita força, que é o Serviço Nacional de Saúde, são, então, unidades do Estado, grandes hospitais públicos, grandes e bons hospitais públicos, eu diria. Temos também o setor social, como está falando, também que tem uma expressão importante em Portugal, como cá no Brasil. Aliás, ainda conserva muito da história, porque antes da nossa Revolução, nos anos mais antigos, os hospitais pertenciam todos às Misericórdias. As Misericórdias são organizações também sem fins lucrativos ligadas à Igreja. E era assim que estava organizado o nosso sistema de saúde em Portugal. Estava muito focado, então, nas organizações da Igreja, chamadas Santa Casa das Misericórdias. E então, depois da Revolução, as coisas alteraram-se bastante, mas, na verdade, ainda há muitas unidades de saúde, hospitais, que pertencem às Misericórdias. Até há, neste momento, um movimento do Estado a querer entregar alguns dos seus hospitais de novo às Misericórdias, para elas, a nível local, os poderem gerir. Portanto, nós temos, então, o setor público, temos o setor social, maioritariamente representado pelas Misericórdias, e temos também o setor privado. Isto é, hoje em dia o setor privado já tem importância também, com hospitais privados, com unidades locais de saúde privadas, e, portanto, os três trabalham em articulação. Como é que é? Um utente do Serviço Nacional de Saúde, à partida, para ter cuidados gratuitos, deve ir aos hospitais e aos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, do Estado. Se as Misericórdias estiverem a trabalhar em articulação com o Estado, podem atender também utentes do Serviço Nacional de Saúde, sem pagamento. Mas tem que haver esse convênio para esse Hospital da Misericórdia com o Serviço Nacional de Saúde. E até há hospitais privados que estão integrados na chamada parceria público-privada, em que o hospital está a ser gerido por uma entidade privada, mas está integrado nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Então, até alguns privados, que fazem parte destas parcerias público-privadas, também atendem como qualquer elemento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é para cumprir a nossa Constituição de Serviço Nacional de Saúde universal e geral. Quanto à gratuitidade, a nossa Constituição nasceu com serviço universal, geral e gratuito. Ponto. Mas penso que foi em 2001 que houve uma alteração do texto nesta parte. Agora o nosso texto diz tendencialmente gratuito, de acordo com as condições económicas dos cidadãos. O que quer dizer que alguns de nós vamos ao hospital público e não pagamos rigorosamente nada, custa o que custar o nosso tratamento. Outros de nós vamos ao hospital público e pagamos aquilo que se chama uma taxa moderadora, que é uma taxa que hoje em dia não é tão pequena quanto isso, tem significado, mas fica muito aquém dos tratamentos que fazemos. Podemos pagar, por exemplo, 50 euros, o que é, de facto, significativo para algumas pessoas, para muitos portugueses é significativo, mas que se comparar com os tratamentos que recebeu, que às vezes foram de 1000 euros. Portanto, a taxa moderadora não é para financiar os serviços de saúde, mas é até para moderar, como o próprio nome indica, moderar. As pessoas, quando os serviços são gratuitos, está provado em todo o mundo, as pessoas não dão importância e usam demais os cuidados de saúde. E então a ideia é moderar os cuidados, para as pessoas pensarem duas vezes se devem mesmo ir à urgência, se devem marcar uma consulta ou não, porque vão pagar uma taxa moderadora. Se as pessoas acham que sim, que faz mesmo sentido, então marcam e vão e pagam a taxa moderadora. Há situações em que a pessoa pensa duas vezes, não, se calhar não é tão grave, eu até resolvo isto de outra maneira, vou à farmácia, peço ao meu farmacêutico com aconselhamento e resolvo. Muitas vezes acontece assim e não pago a taxa moderadora.
E, portanto, hoje em dia, a gratuitidade, mas posso lhe dizer que metade dos portugueses ainda continua a ser totalmente gratuito os cuidados de saúde hospitalares e nos cuidados de saúde primários. Metade dos portugueses. Só a outra metade é que paga taxas moderadoras. Está bem? Em relação aos medicamentos, é diferente. A assistência medicamentosa no hospital é totalmente gratuita. As pessoas não pagam nada por eles. Os medicamentos que são administrados nos hospitais ou são dispensados nos hospitais são sempre gratuitos. As pessoas podem pagar, é taxa moderadora uns, outros não pagam. Aplica-se também aqui a mesma situação. No que diz respeito às farmácias, aos doentes que estão em ambulatório, aí nós em Portugal temos uma rede de farmácias privada, 2.918 farmácias. Não há farmácias do Estado. São todas farmácias privadas, que durante muitos anos eram do próprio farmacêutico diretor técnico. Até 2008 a propriedade e a direção técnica era indivisível, como nós dizíamos. O diretor técnico da farmácia tinha que ser sempre o seu proprietário e não podia ser sócio de outra farmácia, era aquela. Está bem? Agora, desde 2008 as coisas mudaram e de facto o proprietário não tem que ser o diretor técnico, pode ser outro farmacêutico qualquer que tem um diretor técnico farmacêutico, ou até pode ser um não farmacêutico que tem um diretor técnico farmacêutico. O que acontece então nas farmácias é que são elas as únicas entidades que prestam assistência farmacêutica à população, que dispensam medicamentos aos doentes que estão em ambulatório. São só as farmácias. E essas são todas privadas. Então, para isso, o Estado estabelece um convênio com as farmácias, no sentido das farmácias fornecer medicamentos a crédito aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Todos nós, portugueses, somos utentes do Serviço Nacional de Saúde e, então, temos comparticipações no preço dos medicamentos. Não em todos. O Estado faz uma lista dos medicamentos que comparticipa. Há uns que comparticipa a 90%, outros a 60%, outros a 80%, outros a 40%, outros a 20%. E outros não comparticipam de todo. Depende dos critérios que existam para, normalmente, os medicamentos life-saving, por exemplo, as insulinas, o Estado comparticipa a 100%. Um diabético com insulinas não paga nada. Não é? Um hipertenso paga 80%, paga 20% do medicamento. O Estado comparticipa com 80%. Mas depois ainda há os portugueses com menor rendimento, em que o Estado pode chegar a 90% e a 95% da comparticipação. Como é que isto se processa? O doente vai à farmácia e paga só a sua parte. Paga só a sua parte. Que num medicamento é 100% e no outro medicamento é 5%. E depois o Estado há de pagar à farmácia aquela que é a sua parte. Num medicamento o doente pagou todo, o Estado não paga nada, mas há um medicamento em que o doente pagou 5%, então falta 95%. Quem paga 95% é o Estado. E há este processo já de rotina de pagamento do Estado às farmácias. Portanto, nas farmácias não há setor público, nem social, nem privado, há apenas setor privado nas farmácias. Nos hospitais e nos centros de saúde há os três setores, privado, social e público, que às vezes até trabalham em integração e, apesar de ser privado, é como se fosse um hospital público, porque está no âmbito da tal parceria pública ou privado. Não sei se respondi, é um sistema um bocadinho mais complexo, diferente. Mais alguma pergunta? Isto também foi conseguido com a instituição do Serviço Nacional de Saúde. Nós, antes do 25 de Abril, antes da Revolução, não era assim. As famílias portuguesas, quando tinham capacidade económica, tinham acesso aos cuidados de saúde. Quando não tinham capacidade económica, muitas vezes não tinham acesso aos cuidados de saúde. Bom dia, meu nome é Renato. Hoje eu trabalho numa rede de farmácias e drogarias. E eu queria saber do senhor o que o senhor tem a dizer a respeito de como conscientizar a população ou como conscientizar o público que vai na farmácia a procurar um serviço do farmacêutico ao invés de simplesmente até a prateleira dos medicamentos tarjados, pedir um medicamento tarjado ou pedir um medicamento não tarjado para se automedicar. Como estimular a procura da população até o farmacêutico visando todas essas coisas que o senhor falou com relação à diminuição de custo e aumento de qualidade de vida? Muito bem. Eu acho que há aqui um caminho a percorrer, que já tem vindo a ser percorrido, mas está a continuar e até impulsioná-lo mais ainda. Primeiro, é preciso que as organizações, as entidades farmacêuticas façam este trabalho junto da população, com spots na televisão, na rádio, nos jornais, de consulte o seu farmacêutico.
não é? Como aquele filme que eu vos mostrei, é um filme muito dedicado à população, para consulte o seu farmacêutico, consulte o valor do seu farmacêutico, não é? Isso é muito importante. E depois também é preciso que cada farmacêutico, em cada farmácia de todo o país, ninguém está demitido, todos são precisos. Todos são precisos. E é preciso, no dia-a-dia de trabalho, mostrar à população que podem fazer mais do que dispensar medicamentos, ou que vender até medicamentos. Podem ir mais além. E é preciso interpelar os doentes, é preciso ir ter com eles, é preciso falar-lhes, é preciso perguntar então qual é o seu problema de saúde. Então não quero entrar e sentar aqui um pouco e vamos falar reservadamente sobre o seu problema de saúde e que medicação está a tomar. Isto é preciso que a população perceba esta proximidade do farmacêutico, perceba que o farmacêutico é um profissional com formação técnica para o ajudar, e, portanto, atribuem essa credibilidade ao farmacêutico e confiem no farmacêutico. E, portanto, é preciso que as entidades desenvolvam este papel e a nova legislação que está a sair, quanto a mim, é um grande trabalho das entidades que está a ser feito, mas é preciso que cada farmacêutico no terreno, no seu dia-a-dia de trabalho, se acerque das pessoas, fale com as pessoas e a pessoa diga, não, este cara não é só o cara que está ali a fazer contas. Este cara não é só o cara que tem que vender não sei quantas embalagens por dia. Este cara é um cara que tem aqui objetivos de saúde, que se preocupa comigo, que veio falar comigo, ele veio falar comigo. Como é que é com o médico ou com o enfermeiro? É a pessoa que vai ter que marcar com eles, vai ter que... E a farmácia tem que beber disto, o farmacêutico tem que sair de lá de dentro, vir cá fora falar com o paciente e até propor-lhe uma conversa mais reservada. Eu acho que é assim que o caminho se faz e é assim que vocês daqui a uns anos têm os doentes dependentes de vocês. Nós hoje em Portugal, como apareceu no filme, é isto. Os portugueses, o primeiro profissional que vão contactar quando têm um problema de saúde é o farmacêutico. Agora entram pela farmácia dentro com as coisas mais incríveis, não é? E o farmacêutico tem que lhe dar solução, tem que dar uma saída para aquele problema. E ele confia. Ele confia. Isto é um processo que é com o tempo, que se ganha com o tempo. O farmacêutico é uma pessoa que está mais disponível para ouvir os pacientes. Normalmente os médicos estão com o número de consultas muito limitadas. Este tem que ir embora, que tem que entrar outro, não é? Praticamente nem falam com os doentes. Ou o que eles dizem aos doentes, os doentes não perceberam. Dizem que sim, mas não perceberam. Depois na farmácia é que vão perceber tudo direitinho. E, portanto, o farmacêutico tem esta característica, que é de ouvir o doente, de estar disponível para ouvir. Isto passa também muito pelo seguinte, que é as farmácias, designadamente essas cadeias, onde você também trabalha, terem mais farmacêuticos. Tem que ter mais farmacêuticos a trabalhar. Isto só se faz com farmacêuticos, não se faz com técnicos, faz-se com farmacêuticos. Nem se faz com balconista, não é? Isto faz-se com farmacêuticos. E, portanto, ter mais farmacêuticos e ter farmacêuticos sempre permanentemente atualizados e permanentemente sempre a fazer curso de atualização, isto é muito importante. Mas é um jogo que se ganha-se este jogo. É preciso todos jogarmos o jogo, não é? E mostrarmos à população que estamos aqui e que estamos preocupados com eles. Na nossa atual organização de sociedade, ninguém se preocupa com ninguém, não sei se já pensaram nisso. Então aparecer uma pessoa em que eu estou numa farmácia e vem de lá dentro um cara falar comigo, preocupado comigo, perguntar, então, mas afinal o que é que você tem? Que medicamentos é que toma? Eu vou valorizar muito isso. Não há outro profissional que faça isso. Portanto, vocês têm que ganhar isto tudo fazendo isto, saindo de lá de trás. O farmacêutico, eu sei que muitas vezes aqui, já decorre do meu conhecimento da vossa realidade brasileira, e portanto eu vou-me quase colocar como um farmacêutico brasileiro. Muitas vezes aqui, nas grandes cadeias de farmácias, é usado como gestor da loja, não é? E até fica lá atrás, nem vem à frente ver os doentes, não é? E isto tem que mudar, não é? O farmacêutico não fez um curso de gestão, fez um curso de farmácia. E o curso de farmácia é centrado no paciente, centrado no cidadão até, como eu dizia. Portanto, o farmacêutico tem que sair de lá de trás, pode fazer também gestão, não tem problema nenhum, mas tem que sair de lá de trás. E quando está um a fazer gestão, então tem que ter 2 ou 3 cá fora, para atender o paciente. Portanto, isto só se evolui neste sentido, desta forma. As entidades têm que cumprir a sua função,
mais política, mais de virada para a sociedade, mas depois cada um de nós, no nosso local de trabalho, somos imprescindíveis. Esta é a minha visão para se conseguir chegar aqui. Bom, e quem tiver mais perguntas, né, devido ao adiantado da hora, pode mandar por e-mail. Também quem está nos assistindo online. Vou passar para a doutora Raquel, então, para fazer o encerramento. Dr. Carlos Maurício, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Por estar aqui no Dia Internacional do Farmacêutico, inclusive, que ele fica aqui com a gente até no Brasil, até quarta-feira. Vai comemorar um Dia Internacional brasileiro, né? Pela primeira vez vou faltar ao meu. Então. Mas comemoram um brasileiro e paulistano, né? Vai ser bom. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né, pela presença aqui no Conselho, pela nossa audiência. A gente está sempre procurando trazer o que é bom, né? E eu acho que o futuro da nossa profissão não tem mais jeito, né? O nosso futuro é o clínico, e a gente vê não só na profissão farmacêutica, né, mas em todas as outras profissões de saúde. O atendimento, o cuidado, não deixando de lado a tecnologia nunca, mas o cuidado, e não é só nós que estamos evoluindo para isso. O biomédico também está, o fisioterapeuta também está, o nutricionista com muita categoria já conseguiu muita coisa. E é lógico que a gente tem muitas resistências, né? Estamos aí ontem com uma liminar contra o Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, da AMB, para não, né? Não podermos, contra a resolução do federal de prescrição, mas nós temos a RDC 44 da Anvisa que nos respalda para prescrever. E a própria 13.021 que fala aí de atenção farmacêutica com todos os atributos dela. A gente está no momento mesmo de transição, né, entre a farmácia, comércio, com a farmácia estabelecimento de saúde, o profissional farmacêutico que estava lá dentro, né, fazendo a portaria 344, SNGPC. Eu falo tranquilamente, porque o Carlos Maurício conhece toda a nossa realidade aqui, né? De um farmacêutico hoje cuidador, né? As pessoas entenderam isso, né? Até as redes estão aí fazendo os serviços clínicos, né? Porque perceberam e porque fizeram pesquisa que o nosso usuário ele quer cuidado, ele quer serviço com qualidade. Essa é a realidade para qualquer profissão. Então, essa mudança está acontecendo e tem espantado alguns outros profissionais, né, que não nos acham capacitados a prescrever, a ter os cuidados, a fazer a farmácia clínica. Por quê? Porque a realidade do Brasil era o comércio, né? Então, eles veem aquele estabelecimento com muito medo, né? Até 2009, Carlos Maurício, nós não podíamos fazer nenhum serviço farmacêutico na farmácia, porque a nossa farmácia era um comércio. Então, nós não podíamos aferir pressão, nós não podíamos tirar a temperatura do paciente. A partir de 2009, esses serviços começam a entrar na farmácia para quê? Porque a gente acompanhe os pacientes. Então, começa a partir de 2009 toda a atividade clínica nossa. E essa é a realidade, é o futuro da profissão farmacêutica, né? É o cuidado com o usuário, é suprir as necessidades desse usuário. A profissão só vai existir quando a gente suprir, né, essas necessidades. E acho que você veio falar bem isso aqui para a gente, né? Falar como é que deve ser, né? Como é que é o nosso olhar hoje para o paciente, para a nossa profissão. Então, eu acho que com isso a gente, né, com essa nova visão, a gente comemora o Dia Internacional do Farmacêutico. A gente está discutindo essa postura no estado todo, né, com todas as seccionais. O nosso tema é esse no Dia Internacional do Farmacêutico. E a gente espera, né, que o Conselho é um apoiador, né? O Conselho faz curso, né, faz essas discussões, mas, na verdade, quem vai tratar o paciente são vocês. Então, quem muda a realidade somos nós, farmacêuticos, junto aos nossos pacientes. E é isso que a sociedade espera de nós. Obrigada, Carlos Maurício, muito obrigada mais uma vez. Esteja sempre com a gente sempre vai esperar você aqui. Obrigada. Eu queria só agradecer a vossa gentileza, é sempre com muito prazer que eu estou aqui junto com vocês. E dizer-lhes, só para terminar, que farmácia sem farmacêutico não é estabelecimento de saúde. Farmácia sem farmacêutico é comércio puro. Não tem nada a ver com aquilo que estivemos a falar esta manhã.